Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos aqui para mais uma aula, e essa aqui é uma das mais esperadas, certo? O que nós vamos aprender agora? Concordância verbal, certo, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado? Bom, uma das matérias mais esperadas, por que ela vem aqui, nesse ponto? Por que não estudamos isso aqui antes, né? Porque, como eu estou falando constantemente, existe uma ordem para você estudar, para que você consiga aprender. E, o melhor de tudo, agora vem a parte melhor, você vai aprender concordância. Tem no edital, sabe? Deixa eu ver se eu não estiver enganado no edital lá, é o item número 9 da parte de gramática, que saiu no edital, tá? Edital do TJ, mas esse aqui cai em todas as provas. Ah, eu não vou fazer TJ, minha prova é outra. Pode ter certeza que concordância verbal estará lá. Por quê? Tem um motivo? Tem. É uma das formas que qualquer banca, né, encontra para testar o candidato, para ver se ele sabe o básico de língua portuguesa, certo? Então vamos, não é nada, digamos assim, ó, mega complexo, difícil, não. Você vai ver, primeira coisa, vamos entender o que é isso. O que é concordância verbal? Então deixa eu te mostrar aqui. Olha só. Vou pegar a regra geral primeiro. Ah, mas a regra geral não aparece na prova, aparece, pode ficar tranquilo que ela também aparece, tá? Então, olha só, primeira coisa, se você está estudando concordância verbal, no dia da sua provinha, não vai esquecer, hein? Sublinha o verbo. Faz a pergunta mentalmente, se quiser escrever, quer achar o sujeito, percebeu que é ser humano? Faça essa pergunta para o verbo. Quem é que possui? Você vai descobrir que quem possui é Paulo. Paulo é o que nós chamamos de sujeito simples. Por quê? Porque tem só um elemento. O sujeito é simples quando ele tem só uma palavra ou então quando ele tem só um núcleo. Porque às vezes ele pode ter mais de uma palavra, mas só uma que é núcleo. Então é simples. Observa aí que esse sujeito que é simples é a palavra Paulo, ele está no singular. Então o verbo concordar é isso, ó. O verbo concorda com o sujeito. Sujeito simples no singular, verbo no singular. Quando você faz uma prova, o que ele vai fazer para você distrair você? Ele vai inverter o sujeito. Geralmente ele coloca o sujeito no final e o verbo primeiro, só para ver se te engana. Mas, primeira coisa, concordância verbal é isso. É a concordância do verbo com o sujeito. E não é o contrário, viu? Não é o sujeito que concorda com o verbo. É o verbo que concorda com o sujeito. Tá bom? Então, vimos aqui. Tá? Olha aí, um exemplo da regra geral. Olha o outro. Grifo o verbo. Vamos lá grifar o verbo, sempre. Estou lá na prova, grifo o verbo. Quem é que possui? Os alunos. Trata-se de um sujeito simples. No entanto, ele é um pouco diferente, porque agora é um sujeito simples que está no plural. Alunos é o núcleo. O verbo concorda sempre com o núcleo do sujeito, tá? E, aliás, vou mudar uma palavrinha. Sempre não. Regra geral é com o núcleo do sujeito. Aparecerão alguns casos excepcionais, né, em que ele não concordará com o núcleo, mas são casos excepcionais. Em relação à regra, sempre com o núcleo do sujeito, dentro da regra geral. Tá? Se o meu sujeito é simples e se o meu núcleo está no plural, o meu verbo, obviamente, ficará no plural. Erramos isso aqui? Sim, constantemente. Dependendo principalmente da região que a pessoa mora, parece que as pessoas não gostam muito de falar de uma maneira um pouquinho mais acertada, né? Vira até aqui um costume, mas os meninos chegou, tá vendo? Tá? As professoras estão aí na escola, tá vendo? Tudo, você coloca um sujeito no plural e o verbo no singular, é erro de concordância, né? Isso na fala. Obviamente que na escrita, né, na hora de fazer uma prova, ninguém erraria dessa maneira, óbvio, né? Mas é um costume. Como hoje em dia tudo é avaliado, comece a se organizar nesse quesito também, caso você não use tanto aí os plurais de maneira adequada. Lógico que tudo tem a sua circunstância, tem a linguagem coloquial, a oral, né? Então fique de olho nisso. Muito bem, vimos mais um item aí da regra geral. Vamos para mais um. Aqui nós temos, olha, grifo o verbo, tá vendo que é sempre o mesmo mecanismo. Faça a pergunta, quem faltou? Quem? Vamos lá ver quem faltou? O aluno e a aluna.
Quais são os núcleos? Tem mais de um? Núcleo aqui é a palavra aluno e a palavra aluna. São os núcleos. Como tem mais de um, o sujeito é composto. Sujeito simples, quando eu tenho uma palavra ou um núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. Pode ter 2, 3, 4 e por aí vai, né? A partir do momento que descobrir que o meu sujeito é composto, o meu verbo ele tem que ficar no plural, ó, concordando com o meu sujeito composto. Então, isso é concordância. Concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito, tá bom? Limpando tudo isso daqui, vem aqui um pouquinho à frente. Bom, vimos a regra geral. Agora, eu vou até fazer uma pausa aqui, ó. Meu querido e minha querida. Concordância verbal, existem várias regrinhas, de exceção, principalmente, tá? Acontece que desse conjunto grande, né, de regras de exceção, nós temos algumas, principalmente a banca da VUNESP, nós temos algumas regras dessas de exceção que são mais cobradas. E as mais cobradas são essas que estão aqui, ó, nesse painel agora. Então, o que é muito cobrado pelas grandes bancas em relação à concordância verbal? Em relação à concordância verbal, isso aqui, ó, a oração sem sujeito. Cara, é cobrado demais, tá? Então, vou ser minucioso nessa parte aqui. Essa regra aqui que eu vou explicar, essa daqui, essa outra aqui, onde está escrito I mais C, eu vou explicar tudo, o que significa isso, essas siglas, tal, né? Pode ficar tranquilo, tá? Nós vamos adentrar a matéria agora. O I mais C pode aparecer também, mas não é algo tão comum, não, tá? Mas eu coloquei agora a oração sem sujeito, verbo transitivo direto mais a palavra ser e verbo transitivo indireto mais a palavra ser aparecem demais nas cobranças relacionadas à concordância verbal, tá? Então, vamos lá, agora nós vamos adentrar, vamos aprofundar uma parte mais interessante aqui, ó. Então, vem comigo, tenho certeza que todos vocês aprenderão. Então, olha aqui. Primeira coisa, primeira regra, relacionada à oração sem sujeito. Então, vamos ver. Primeiro, o que é uma oração sem sujeito? Você terá uma oração sem sujeito desde que apareça um desses verbos elencados aqui, ó. É para você guardar, vou dar uma dica. Como é que você vai guardar isso aqui? Você vai guardar assim, ó. Tá? Você vai falar dessa maneira que eu vou falar aqui. Eu vou explicar o conteúdo, mas depois você vai gravar assim, ó. Oração sem sujeito. Haver, fazer, amanhecer. Mais uma vez, para você treinar depois, ó. Haver, fazer, amanhecer. Haver sempre? Não. Haver no sentido de existir. Primeiro, tá? Tem dois verbos aí, o fazer, né? Duas vezes. É porque, primeiro, fazer, quando for tempo decorrido, tempo passado. Segundo, fazer, quando for tempo climático, inverno, verão, outono. Amanhecer. Esse verbo aqui, o amanhecer, ele está aqui para representar todos os fenômenos da natureza. Gear, trovejar, relampejar, certo? Anoitecer, amanhecer. Então, ele é um representante. Se ele estiver fazendo assim, ó, mostrando um fenômeno da natureza, é uma oração sem sujeito. Então, aqui nós temos os verbos que representam a oração sem sujeito. Combinado? E outra coisa, por que eu tenho que saber a oração sem sujeito e está ligada à parte de concordância verbal? Porque sempre que você tiver uma oração sem sujeito, um desses verbos aqui, olha aqui a regra de concordância verbal, ó. Verbo sempre no singular. Aí é que tá. Muitas pessoas, até pessoas que têm um estudo até um pouco elevado, assim, né? Jornalistas, já vi, usando às vezes o verbo, a oração sem sujeito, o verbo de uma maneira inadequada, com o verbo no plural, e não tem. Então, oração sem sujeito, o verbo trabalha no singular. Mas para eu falar isso aqui, ó, que oração sem sujeito, o verbo trabalha no singular, então eu tenho que saber primeiro o que é oração sem sujeito. Tá aqui, ó. Esses verbos aqui indicarão uma oração sem sujeito. Dá uma olhadinha.
Primeiro exemplo. Aí eu coloquei para você sempre lembrar, né? Uma lavagem cerebral para você. Oração sem sujeito, verbo sempre no singular. Então vou grifar o verbo aqui. Ó, o verbo é havia. Aí você vai fazer esse teste aqui na hora. Tá? Não vai confiando assim, toma cuidado lá, né? Ele tem que aparecer no sentido do verbo existir ou às vezes do verbo ocorrer, tá? Ou havia um acidente, ocorreu um acidente. Havia muitos bons alunos. Deixa eu tentar trocar por existir, ó. Vou trocar aqui. Existiam muitos bons alunos aqui. Dá sentido gramatical? Dá. Então acabou. Isso aqui é uma oração sem sujeito. Vou mostrar a primeira coisa que os alunos cometem equívocos. Olha o que está escrito aqui, ó. Está escrito aqui a sigla OSS, oração sem sujeito. Em cima está escrito oração sem sujeito. Aí na sala de aula, às vezes presencial, sabe o que eu faço? Faço assim, ó. Muitos bons alunos. Tá? Olho para os alunos assim, aquela série, né? Igual estou olhando para você. Fala, ó, eu quero ver se vocês aprenderam o mesmo sujeito, hein? Esse sujeito aqui, muitos bons alunos, é um sujeito simples ou é um sujeito composto? Aí você começa a fazer esse, ó, enganar o aluno, né? Presta atenção, hein? Alunos aí tá no plural, hein? E aí, simples ou composto? Aí o pessoal começa, simples. Não, composto. Meu querido e minha querida, nem simples nem composto. Está escrito aqui em cima, a oração é sem sujeito. Então aqui não tem sujeito. Embaixo a sigla, OSS, oração sem sujeito. Então eu não tenho sujeito. O nome já é esse, ó. É uma oração sem sujeito. Então, que isso? Muitos bons alunos não é nem simples nem composto. Isso aqui nem é sujeito. O que é isso aqui então? Isso aqui é o objeto. Isso aqui é um objeto direto. O verbo haver é um verbo transitivo direto. Agora, guarda essa informação. Verbo, ele concorda com o sujeito. Ele não concorda com o objeto. Então, aqui, quando você tem uma oração sem sujeito, o verbo trabalha sempre no singular. Eu elaborei uma prova, sabe? Eu não colei as questões, não. Pediram para eu fazer o simulado, eu fiz. Aí uma das questões era assim, ó. Pus mais ou menos assim, ó. Crianças havia pelas ruas. Ponto. Certo? Aí, pessoal, a maioria achou, tá? E olha só, era sobre regência. Eu falei assim, eu percebi, era minha sala, né? Eu percebi que eles estavam confundindo regência com concordância. Eu já sei o que eu vou fazer, né? Fui lá, coloquei essa questão, era sobre regência. A maioria, se você olhar, não tem nenhum erro de regência aqui, nenhum erro. Então essa era correta, tá? Mas a maioria não colocou como correta, escolheu outra, por quê? Na hora que eles olharam assim, crianças, no plural, havia, eles pensaram que está errado. O sujeito está no plural e o verbo está no singular aqui. E essa era correta. Então, primeira coisa, eu falei para eles, ó, primeiro, você não está olhando singular e plural. Regência é outra matéria, o emprego da preposição ou não. Isso é isso que vai procurar em regência. Segundo, mas eu achei que estava errado, está errado. Não está errado, não. A única coisa que eu fiz aqui foi colocar essa parte aqui, que nada mais é do que um objeto direto antes do sujeito. Posso fazer isso em qualquer oração. Um carro, comprei ontem. Fica um pouco diferente, mas não está errado. Só coloquei o objeto antes. Aqui é a mesma coisa. Então, pessoal, cuidado, cuidado. Oração sem sujeito, o verbo trabalha sempre no singular. Principalmente o verbo haver. Tá? Então, se você vê algo, principalmente quando é ser humano, a gente tem a tendência de achar que aquilo é o sujeito. Não, não é sujeito. Aquilo é o objeto direto. E verbo não concorda com objeto. Tá? Então, é isso aí, eu tenho que ficar atento, tenho que me acostumar a isso aí, tá? Então, o verbo haver, no sentido de existir, ou no sentido de ocorrer também,
oração sem sujeito, sempre no singular. Próximo. Esse mesmo verbo aqui da oração sem sujeito, ele pode trabalhar com dois verbos, chama locução verbal, aqui ó, dois verbos, ó. Deve haver. Qual é o princípio? O mesmo. O verbo trabalha no singular. Então, mas não é devem. Devem haver de jeito nenhum, está errado isso aqui. Oração sem sujeito, o verbo trabalha no singular. O que é muitos bons alunos? Não mudou. Objeto direto. Sujeito, não tem. Oração sem sujeito. Essa oração sem sujeito, alguns gramáticos, e às vezes pode aparecer na sua prova, né? Digamos que o gramático lá que elaborou a prova quis colocar um nome um pouquinho diferente. A oração sem sujeito também é chamada de... chamada de sujeito inexistente. Tá? Aí você vê que é um sinônimo, né? Sem sujeito inexistente. Não confunda com o sujeito indeterminado. São coisas diferentes, tá? Muito bem, eu preciso gravar isso aqui, porque isso aqui, gente, aparece em todas as provas. Fica esperto, hein? Aqui é o seguinte, ó. Primeiro, sabe aquela história assim, como é que você está de material? Estou mais ou menos. Mais ou menos em concordância em determinados pontos é um perigo. Por quê? A gramática mesmo fala, ó, é o verbo haver no sentido do verbo existir. Então, a oração sem sujeito é o verbo haver, quando ele estiver no lugar do existir. E o existir tem sujeito. Ele tem. Então, você vem aqui, ó. Existem bons alunos. O que existe? Bons alunos, ó. Isso aqui é sujeito, ó. É um sujeito simples que está no plural. Então, o verbo concordou ficando no plural também. Então, aqui tem sujeito. É o verbo haver que não tem. O que ele faz? Nas mesmas alternativas A, B, C, D e E, digamos, exemplo, né? Lá na alternativa D, ele coloca uma oração com o verbo existir. Lá na alternativa E, ele coloca uma alternativa com o verbo haver. Se você sabe mais ou menos, é o momento que você vai confundir, você não lembra qual é a oração sem sujeito, se é o verbo haver, se é o existir. Então isso aqui é uma coisa que eu tenho que ter certeza. Haver é a oração sem sujeito, é sempre no singular. O existir é o que tem sujeito. Tá? Então toma cuidado com isso aqui. Embaixo, aí ó, plural, ó. Por que plural? Porque sujeito é bons alunos. Tá? Então quem muda aqui quando eu tenho uma locução verbal, dois verbos para uma única ideia, quem muda é o primeiro verbo aqui, ó, o segundo, né? Eu não vou falar deve existirem, vamos irem, não existe isso. Vamos ir à praça. Devem ou deve existir, depende do que tem à frente. E geralmente, o sujeito desse verbo aqui, ele vai aparecer à frente, ó. Geralmente ele não aparece antes, tá? Ele aparece depois do verbo. Então, opa, entendi a matéria, Marquinhos, tá? Agora eu vou estudar um pouquinho para gravar. O que você vai fazer? Vai pegar aquele esqueminha lá, ó. Oração sem sujeito. Quais são os verbos? Haver, fazer, fazer, amanhecer. Mais uma, comigo. Depois você tem que tirar isso da sua mente. Oração sem sujeito. Haver, fazer, fazer, amanhecer. Haver, fazer, fazer, amanhecer. E em relação à concordância? Oração sem sujeito, sempre no singular. Oração sem sujeito, sempre no singular. Haver no sentido de existir. Primeiro, fazer, tempo decorrido. Segundo, tempo climático. Opa, amanhecer, fenômenos da natureza. Todos. Muito bonitinho. Vem para cá. Aí, ó, para você falar sempre e fazer aquele esquema de estudo. Constantemente. Opa, chega um momento que você vai fazendo aqui, ó. Vai falando. Tenta falar sem olhar. Dá uma olhadinha lá. Aí começa, peraí, agora eu vou tirar isso aqui de dentro da minha cabeça, estou estudando. Força, ou não está vindo, mas tenta lá durante 10 minutos, não conseguiu, dá uma olhadinha, tenta de novo, depois vai fazendo, ó. Opa, agora já sei a sequência, haver, fazer, fazer, amanhecer. Aí começa a haver em qual sentido mesmo? Qualquer sentido não. Por que não? Quer ver? Eu vou te mostrar, olha aqui. Luiz, pode criar uma lousa, fazendo um favor? Enquanto isso eu bebo aquele café, né, gente?
Vamos lá, olha aqui, ó. Se eu falo, haviam entregado os objetos à secretária. Olha aí. Aí você vai lá e pensa assim, olha aí o perigo, tá? Da gente também automatizar tudo. Por isso que eu falo, aplica aquilo que você memorizou, combinado? Opa, lá o verbo está no plural, tá errado. Não. Primeira coisa. Esse verbo aqui, que é o verbo haver, se eu trocar ele pelo verbo existir, dá certo, olha lá, ó. Existiam entregados os objetos? Não dá certo. Por que não? Porque isso aqui não é oração sem sujeito. Oração sem sujeito, você consegue trocar o verbo haver, pelo verbo existir e também pelo verbo ocorrer. Porque se eu falar assim, ó, havia um acidente aqui na rua. Havia um acidente. Eu posso falar que existia um acidente, posso falar ocorreu um acidente aqui. Tá? É isso que acontece. Então, isso aqui não é oração sem sujeito, não. Na verdade, quando você tem um verbo que está, esse verbo que está na terceira pessoa do plural. O que é terceira? Eles haviam, mas não está escrito eles. Não pode aparecer escrito. Isso aqui é o que nós chamamos de sujeito indeterminado. Certo? Sujeito indeterminado. Tá bom? Voltemos, né? Aqui. Fiz a revisão. Agora que é o verbo fazer, falando do tempo decorrido, tempo passado. Por que que aparece lá na nossa prova, ele fica testando a gente? Porque muitas pessoas que falam até bem, de vez em quando elas falam, olha, fazem 8 anos. Fazem 8 anos que trabalham aqui nessa empresa. Não fazem 8 anos. Faz 8. Porque aqui tem 2 orações, ó. Vou pegar só a primeira, é a primeira que nos interessa, tá? A segunda é outra oração. Aqui, ó, trabalho, isso aqui não é oração sem sujeito, sujeito que é eu, né? Agora, na primeira. A primeira é uma oração sem sujeito. Então, o verbo trabalha sempre no singular, tá? Então, pensa assim, ó, opa, faz 1 ano que estudo aqui. Faz 10 anos que estudo aqui, não é fazem. Oração sem sujeito, verbo sempre no singular. Outra coisa, agora um segredinho para você, é o seguinte. Vez ou outra aparece um exercício mais ou menos assim, ó. Ele deixa lá uma lacuna aqui, e uma frase aqui, ó. 10 anos que ela partiu. Ali naquele espaço, naquela lacuna, eu vou ter que completar aquilo ali como? Aí eles colocam lá as alternativas, né? A. Só o A. Aí coloca assim, ó, A com acento indicativo de crase. A, esse que nós estamos estudando, do verbo haver no presente. Todas as vezes que você conseguir colocar isso aqui, ó, faz 10 anos que ela partiu, faz. Vai lá, deixa eu colocar aqui nesse lugar aqui, o faz. Ah, vou colocar no passado, fez. Normal. Dá certo? Deu certo. Sempre que isso aqui der certo, porque é óbvio, é uma oração sem sujeito, e dá para você colocar também esse verbo aqui, ó. Há 10 anos que ela partiu. Então, com a ideia de tempo passado, decorrido, você pode usar tanto o verbo fazer, quanto o verbo haver. Há 10 anos que não a vejo. Sabe por que geralmente nós não usamos? Porque o verbo haver, quando você fala, né, ele não tem diferença desses elementos aqui, ó. Então, às vezes, a pessoa, ela pode não entender bem a mensagem. Quando você usa o faz, ou é mais fácil de entender. Certo? Agora, na hora que está da escrita, tranquilo. Tem uma expressão também que já caiu em uma prova minha. Tá?
não tem nada a ver com essa matéria. Então, olha só. Então, por que você vai falar, Marquinhos? Ah, mas eu acho importante isso aqui, ó. Sabe essa expressão que vez ou outra falamos aqui? Nada... Olha. Não tem nada a ver. Como que eu coloco esse A aqui? É o A do verbo haver? É o A com acento indicativo de crase? É um A sozinho? É esse A aqui, ó. Nós falamos muito, já fiz uma prova que caiu isso aí. Né? Tinha que completar. Não tem nada a ver. Tá? Então é só o A mesmo. Não tem aqui, não vai ter o A do verbo haver, não é oração sem sujeito. E não dá para colocar o verbo existir aqui não, tá? Aí que aparece essa expressão na sua prova, hein? Seguindo. Deve fazer 8 anos. Opa, aqui tem uma locução verbal. Mesma coisa, mesmo princípio, verbo no singular. Então, oração sem sujeito. Verbo no singular. Certo? Grava, vamos gravar juntos aí. Oração, por que que estou insistindo? Porque isso aqui aparece a todo momento na parte de concordância. Então, vamos juntos. Oração sem sujeito são os verbos haver, fazer, fazer, amanhecer. Haver no sentido de existir. Primeiro, fazer tempo decorrido. Segundo, fazer tempo climático. Amanhecer, fenômenos da natureza. Oração sem sujeito, o verbo trabalha sempre no singular. Guarda essa parada aí, meu amiguinho. Faz verões lindos no litoral paulista e está fazendo verões lindos durante todos esses anos. Aí você vem aqui, sublinha o verbo aqui, ó. Aqui também. Obviamente, né, pessoal, que lá para testar você, ele vai colocar a palavra da frente no plural, né? Ele não vai colocar no singular, porque no singular ninguém erraria, né? Fazem verões, aliás, fazem verão. Não, então ele já coloca lá o verões no plural para ver se você engana. Opa, aqui está falando do tempo climático, verão, outono, inverno, primavera, frio, calor. Tá? Então, que opa, tempo climático também é oração sem sujeito, o verbo trabalha sempre no singular. Qual é o sujeito? Não tem. Nas duas orações, nós temos aqui orações sem sujeito. Tá? O verbo fazer, falando do tempo climático, oração sem sujeito, sempre no singular. Muito bem, vem aqui, ó. Revisão, faça comigo. Oração sem sujeito, quando? Haver, fazer, fazer, amanhecer. Haver no sentido de existir. Primeiro, fazer, tempo decorrido. Segundo, fazer, tempo climático. Amanhecer, fenômenos da natureza. Certo? Opa, agora vamos para um exercício. 2 minutinhos? Beleza. Senhoras e senhores, está chegando ao final da nossa aula. Então, olha aqui que nós temos um exercício de concurso da VUNESP. Nossa querida revisão, que nós não podemos ficar sem ela. Mais um exercício. Então, nós teremos uma grande aventura, mas não agora. Na próxima aula, onde eu te encontro. Forte abraço e até lá. Não vai me deixar aguardando lá não, hein?